ferramentas que me ajudavam bastante, porque são muito bem organizadas e muito bem resumidas e ao mesmo tempo aprofundadas naqueles temas, né? Então sempre que eu podia eu baixava esses PDFs também, utilizava eles. Uma coisa que eu achei diferente no Estratégia é que o Estratégia ele tem uma suíte completa de cursos, vamos dizer assim. O Estratégia ele sempre esteve presente, seja como PDF, seja como uma revisão em videoaula, então eu sempre utilizei esses materiais. Eu estudava pelo material de Estratégia, que me ajudava na doutrina e na jurisprudência de uma forma bem organizada. O curso de Estratégia para a prova oral, ele apresenta uma série de vantagens. Que me ajudavam bastante, porque são muito bem organizadas e muito bem resumidas e ao mesmo tempo aprofundadas naqueles temas, né? Então sempre que eu podia eu baixava esses PDFs também, utilizava eles. Uma coisa que eu achei diferente no Estratégia é que o Estratégia ele tem uma suíte completa de cursos, vamos dizer assim. O Estratégia ele sempre esteve presente, seja como PDF, seja como uma revisão em videoaula, então eu sempre utilizei esses materiais. Eu estudava pelo material de Estratégia, que me ajudava na doutrina e na jurisprudência de uma forma bem organizada. O curso de Estratégia para a prova oral, ele apresenta uma série de vantagens.
me ajudavam bastante, porque são muito bem organizadas e muito bem resumidas e ao mesmo tempo aprofundadas naqueles temas, né? Então sempre que eu podia eu baixava esses PDFs também, utilizava eles. Uma coisa que eu achei diferente no Estratégia é que o Estratégia ele tem uma suíte completa de cursos, vamos dizer assim. O Estratégia ele sempre esteve presente, seja como PDF, seja como uma revisão em videoaula. Então eu sempre utilizei esses materiais. Eu estudava pelo material de estratégia, que me ajudava na doutrina e na jurisprudência de uma forma bem organizada. O curso de estratégia para a prova oral, ele apresenta uma série de vantagens. Olá pessoal, boa noite para mais uma aula aqui de Direito Penal do Estratégia Carreiras Jurídicas. Quem está aí comigo, já estamos online aqui, daqui a pouco já iniciaremos a aula. Esse projeto aqui já estamos na 10ª aula, passou muito rápido, com os pontos mais importantes aí para o cargo de delegado de polícia e para as demais carreiras jurídicas também. Tem alguém comigo na aula? Vamos iniciar já já. Lembrando que tivemos aí 8 encontros sobre a parte geral do direito penal. Tivemos um encontro na aula passada, crimes contra a pessoa, e hoje iniciaremos aqui crimes contra o patrimônio, tá bem? Vamos zerar essa parte especial do direito penal, tá? Boa noite, Marcos, Johnny, Jorge, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, vão se aconchegando aí para a aula. Não tanto, porque eu quero aquela aula ativa com vocês, que eu friso tanto aqui. Boa noite, Dan. Vocês têm gostado das aulas, pessoal? Crimes contra a pessoa, parte especial, deu para pegar bastante coisa. Lembrando que aqui, pelo tempo que a gente tem, eu não consigo fazer uma aula extensiva, né? Eu realmente faço aqui nos pontos chaves, nos pontos que mais aparecem, os pontos que estarão ali na sua prova, não tenho dúvida disso. Então é isso, tá? O objetivo aqui é vocês ganharem o máximo de pontos no mínimo espaço de tempo aí que a gente tem, tá bem? Qualquer coisa também depois fala comigo lá no meu Instagram que eu fico à disposição para eventuais dúvidas. Se quiser se aprofundar um pouquinho mais, eu respondo lá bem tranquilo, tá bom? Boa noite, Lenir. Boa noite, Marcos. Marcos, já dei boa noite, né? Nota 10, obrigado, viu? Que bom que tá gostando. Pessoal, eu vou puxar a vinheta aqui e já vou dar início. Tá? Já iniciarei a nossa aula de número 10, tá bom? Então, 2 segundinhos. Agora sim. Vamos lá então, novamente, boa noite. Tá? Iniciaremos aqui a nossa aula de número 10 com direito penal. Hoje, parte especial, trataremos especificamente de crimes contra o patrimônio. Antes de tudo, vou deixar aqui para vocês o meu Instagram, @delegado.lucaspetri. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer feedback, estou tendo muito feedback positivo lá no Instagram, estou muito feliz com isso. Então, e dúvidas também, tá? Dúvidas nem tanto, mas o feedback tá acontecendo. Então, obrigado por quem está participando, quem está indo lá no Instagram, dá esse feedback, estou gostando muito, tá? Qualquer coisa que vocês achem que a gente possa melhorar, sempre à disposição. E, igual eu disse para vocês, esse projeto aqui, ele trata do curso de Direito Penal específico para o cargo de delegado de polícia. No entanto, eu adianto novamente para vocês, igual eu friso em todas as aulas, que também serve para as demais carreiras jurídicas, tá? Aqui nós estamos aprofundando um pouco nesse pequeno espaço de tempo que nós temos nesses 12 encontros. Já tivemos quase toda a parte geral do direito penal, eu não digo toda porque pulamos algumas partes, não tem como abordar todo o direito penal em 9 encontros aí de 1h30. Aula passada tratamos também sobre crimes contra a pessoa, iniciamos aí o estudo da parte especial do direito penal e hoje começaremos crimes contra o patrimônio e já terminaremos, tá? Eu não vou deixar para o próximo encontro aqui a continuação de crimes contra o patrimônio, é um tópico que nós poderíamos aí ficar horas falando sobre. No entanto, eu trouxe aqui para vocês questões, pontos específicos, o que eu gosto de falar com meus alunos, pontos chaves que você precisa para a sua aprovação.
tá? Então, sem mais delongas aqui, vocês já me conhecem, se você não me conhece, meu nome é Lucas Petri, delegado de Polícia do Paraná e professor de Direito Penal aqui do Estratégia Carreiras Jurídicas. E vamos iniciar, então, o nosso encontro, nosso 10º encontro de Direito Penal, com nada mais, nada menos que o crime de furto. Né, pessoal, esse crime aqui, que é o por excelência, igual falamos do homicídio lá no Crimes contra a Vida, temos aqui o crime por excelência do crimes contra o patrimônio. Vou jogar a tela para vocês, que já vou começar escrevendo. Vocês sabem muito bem o que é o furto, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Eu tenho certeza que quem está aqui conhece bem esse crime e nós vamos desmembrar esse crime, tá? Nossa, fiz aqui, né? Ficou errado. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Primeira coisa que eu queria falar com vocês sobre esse delito, que é um crime aí que o delegado de polícia pode arbitrar fiança, né? Um crime com pena máxima de até 4 anos. Outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre o furto de uso, tá? O furto de uso, pessoal, é aquele furto. O furto de uso é aquele furto em que o agente ele furta aquele item, no entanto, ele só furta aquele item com o objetivo de utilizar e depois ele devolve o item no estado em que se encontrava anteriormente. Então, por exemplo, a gente vai lá, furta o celular de alguém, algum desconhecido ou até algum amigo, por que não, né? Furta aquele celular para utilizar, vamos dizer, uma emergência, alguma coisa assim, não vamos pensar em estado de necessidade aqui, e depois devolve no estado que ele se encontra. Pessoal, o furto de uso, segundo o STJ, segundo o STF, ele não é crime, tá? Ele é uma conduta atípica. Então, ele não é crime no Código Penal, no âmbito penal do ordenamento jurídico brasileiro, tá bem? E outra coisa que eu queria falar com vocês aqui são sobre 3 itens que trata diretamente sobre a coisa alheia móvel, que seria a chamada res nullius, a res derelicta, tá? E a res desperdicta. Pessoal, são nominhos chatos, né? Eu sei, já estou começando a aula com nomes chatos aqui, mas eu vou simplificar para vocês. A res nullius é que nunca teve dono. Vocês podem até juntar aqui o Nzinho, né? Mas nunca teve dono. Tá bem? Aqui nunca teve dono. A res derelicta, que a gente chama, é a coisa abandonada, que é o caso daqueles sofás, né, que o pessoal larga na rua, pelo menos lá em Curitiba, onde eu moro, tem um monte de sofás, às vezes na rua ali, o pessoal larga. Pessoal, esses dois aqui não podem ser objetos de furto, tá bom? Coisas que nunca tiveram dono e coisas abandonadas não podem ser objetos de furto. Já a res desperdicta é a coisa perdida, né? É a coisa perdida. É aquela coisa que alguém perdeu, pessoal. Aqui muita atenção para vocês, tá? Muita atenção. Por quê? Porque apesar da res desperdicta não poder ser objeto aí do crime de furto, né? O famoso achado não é roubado, achado aqui no caso não é furtado, pessoal. O agente, caso ele não devolva ali no prazo de 15 dias para alguma autoridade aquele item, ele vai responder pelo crime de apropriação previsto lá no artigo 169, opa, 129 não, né? Artigo 169, parágrafo único, tá? Do Código Penal. Então ele vai responder ali pelo crime de apropriação de coisa achada, que nada mais, nada menos é do que uma forma especial ali do crime de apropriação indébita. Então, considerações iniciais aqui sobre o verbo nuclear do furto, eu acho que não tem tanto segredo, eu acho que vocês já sabem bem, né? Você furta ali, você subtrai alguma coisa que é de posse de outra pessoa e que não era posse sua, tá? É importante isso, sem violência ou grave ameaça, tá bem? E aí você consuma o delito. Depois vamos falar muito sobre consumação do furto, tá? Vai ser lá no finalzinho do que falaremos ali sobre a consumação, muito importante, tá? Tópico muito importante. Hoje a gente vai falar sobre muita coisa, tá? Mas antes, queria falar com vocês essas observações iniciais e já continuaremos aqui com o furto majorado. Pessoal, o furto, ele tem ali no caput dele a previsão legal, né? O verbo, o elemento, o tipo penal ali no caput. Depois ele tem a sua forma majorada,
a única forma majorada, que é no repouso noturno, ali aumento de pena de 1/3. Depois ele tem um privilégio, que nós já iremos estudar, e depois ele tem também a equiparação, tá? Eu já passarei isso para vocês em seguida, mas eu quero fazer um panorama geral ali do tipo penal do furto, tá? Depois ele tem, então, o privilégio, a equiparação, a energia móvel e depois todas as qualificadoras, tá? Daí para baixo é só qualificadora. No entanto, gravem dessa forma. Eu sempre gravei dessa forma, pessoal, e ajuda muito. Você tem que saber que a única majorante ali do furto é do repouso noturno. E por isso ela tem uma relevância muito especial, ela é muito estudada, tanto pelos tribunais como pela doutrina. E eu vou passar aqui para vocês o que eu considero de mais importante. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. E o que é o repouso noturno, né? O que é esse repouso noturno? Pessoal, esse repouso noturno ele tem a ver com os costumes, tá? Não precisa estar todo mundo dormindo, tá? Só precisa ser naquele horário em que há uma... Opa, desculpa aqui, pessoal. Os costumes que ditam a norma de quando é o repouso noturno. Por exemplo, numa zona rural, é normal que 8 da noite, né, vamos colocar aqui 20 horas, já seja um repouso noturno. Já numa zona urbana, tá? O repouso noturno a gente pode colocar, por exemplo, apenas em 22, 23 horas, tá? Vocês concordam comigo que não diria nem certo, mas o direito não pode exigir, por exemplo, um carnaval no Rio de Janeiro, 3 da manhã, em Copacabana, ser repouso noturno, tá? Para mim, não se aplicaria a majorante do repouso noturno aqui. Por quê? Porque ninguém está repousando naquele momento. No entanto, eu friso para vocês que não necessariamente as pessoas têm que estar dormindo, tá? Não há essa necessidade de ter alguém em casa dormindo, por exemplo, tá bom? Por exemplo, em um furto à residência, né, um furto mais comum aqui, em que a gente se aplica o repouso noturno, também não há necessidade do furto ser na casa. Pode ser um furto em via pública. Então o agente, ele pode furtar alguém, pode furtar um celular em uma via pública às 10 da noite e pode ser considerado repouso noturno. Por quê? Porque com costumes daquela localidade, considera esse repouso noturno também para o direito penal. Tá bom? Então, importante isso para vocês que depende dos costumes de cada localidade. Continuamos aqui. Primeiramente, eu queria falar com vocês, aliás, em segundo lugar, sobre a aplicação desse furto, sobre o furto qualificado, tá? Não há nenhuma exceção ali sobre o furto simples, tá? No furto simples, ele sempre se aplica. O problema é que temos aqui no furto qualificado. Por quê? Porque o furto qualificado, ele fica, igual eu já disse para vocês, do parágrafo 4º em diante do crime de furto. Aí nós temos duas posições. Se essa majorante, ela se aplica ou não ao furto qualificado. Pessoal, e muita atenção aqui, tá? Para o STJ, não se aplica. E para o STF, se aplica, tá? Então nós temos uma divergência aqui se aplica ou não. E agora, eu quero trazer os argumentos para vocês, tá? Eu fiz um simulado subjetivo ano passado com meus alunos e eu cobrei bem essa questão. Se a majorante de repouso noturno se aplicava ou não ao furto qualificado. E depois ali de 1 mês e meio, lá na banca do Espírito Santo, que teve o concurso do Espírito Santo para delegado de polícia, cobraram essa questão. Então, assim, uma questão importantíssima para a sua fase objetiva, subjetiva e até uma eventual fase oral. Por que que o STJ entende que não se aplica? E esse julgado é do ano de 2022, então é muito recente e eu, como candidato, levaria esse entendimento para a prova, tá? O STJ, ele disse que há 2 critérios que não há aplicação ali da majorante no furto qualificado. O primeiro é a posição topográfica. É a primeira vez que o STJ usa esse argumento, tá? Aqui nós tivemos uma mudança de jurisprudência. Antes o STJ ele andava lado a lado com o STF. Agora, não mais. Para o STJ, pela posição topográfica. Por quê? Porque a majorante ela fica no parágrafo 1º. E o furto qualificado ele fica do parágrafo 4º em diante,
tá? É uma posição meio fraca do STJ, mas foi sim um argumento utilizado por eles, que se o legislador quisesse, ele colocaria ali a majorante abaixo do furto qualificado e não acima, tá? E outro critério que eu achei mais interessante, tá, mais fundamentado, é pelo princípio da proporcionalidade, porque vocês vão ver que o furto qualificado, ele tem pena de 2 a 8 anos. E para o STJ, esse aumento de 1/3 seria desproporcional, já que a pena já é bem elevada, tá? Segundo o STJ, tá? Eu como delegado de polícia discordo, mas segundo o STJ ali a pena ficaria um pouco desproporcional. Já segundo o STF, foi um julgado do ano de 2020, então agora nós temos que esperar o STF entrar nessa esfera novamente, tá? Por quê? Porque o STJ, ano 2022, STF, ano 2020. E para o STF nem entrou nisso, tá? Chegou um julgado lá para o STF, um advogado querendo tirar ali a majorante de um furto qualificado do seu cliente, o STF não. Tá ali, tá no mesmo tipo penal, tá dentro, não tem nada de posição topográfica, é proporcional, se aplica e pronto, tá bom? Então pro STF se aplica, pro STJ não se aplica. Eu levaria essa segunda posição para a prova, mas você tem que ler sempre bem a questão, qual entendimento está pedindo, se é do STF, se é do STJ, se não especificar qual tribunal ali que está falando, leve do STJ, por quê? Porque é o mais recente, tá bom? Vamos continuar aqui então, que eu trouxe um julgado importantíssimo para vocês, certo? Que é esse daqui, também do STJ. Espera aí, pronto, foi. Que é o informativo 742 do STJ. E ele fala bem sobre o repouso noturno, tá? E eu queria frisar com vocês apenas o ponto 4. Basicamente, acima, ele explica a situação do repouso noturno, que eu já expliquei aqui para vocês, mas são irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, em via pública, ou mesmo em residência desabitada ou até em veículos, tá? Bastando que o furto ocorra obrigatoriamente à noite e em situação de repouso. A situação de repouso eu já falei com vocês, que seria aquele momento que é uma menor resistência da população por todos acreditarem que dentro daquela comunidade as pessoas estão em seu momento de repouso noturno, tá bom? E todas abaixam ali a sua vigilância realmente para descansar, para repousar, certo? Então levem esse julgado para a prova de vocês. Se você for fazer aí uma prova da CESP, por exemplo, a chance dele cair é muito grande, muito grande. Por quê? Porque é uma jurisprudência aí recente e que fala sobre a única majorante do crime de furto. Perfeito? Continuamos então para uma questão, tá? Trouxe uma questão aqui para vocês verem como é cobrado o tema. Na hipótese de, aqui, 2021, tá? Delegado de Polícia Federal, certo? Na hipótese da prática de furto à residência, se a vítima não se encontrava no local e os autores desconheciam o fato de que ela era idosa, não se aplica a agravante relativa à vítima ser idosa. Um julgado muito interessante, tá? Eu não vou responder essa questão agora, porque eu quero explicar esse julgado para vocês. O que aconteceu, pessoal? Chegou no STJ um furto à residência de 2 idosos, certo? E esse furto, ele correu até em repouso noturno, tá? Por coincidência, ele correu até em repouso noturno. Mas, enfim, e o juiz de primeiro grau, segundo grau, eles aplicaram ali a agravante que é cometida mediante idoso, tá? Você comete aquele crime contra idoso, nós temos uma agravante prevista lá no artigo 61 do Código Penal. Aí chegou isso no STJ, por quê? Porque os juízes tinham julgado com a agravante e o advogado falou que não, porque os idosos não estavam na residência. Então, apesar dos bens furtados serem da residência dos idosos, ou seja, a vítima realmente ser o idoso, naquele momento os agentes, primeiro, que eles não sabiam que as vítimas eram idosas. E segundo, eles foram praticar um furto à residência, né? E por esse motivo o STJ entendeu que não poderia aí se aplicar a agravante. Por quê? Porque eles não sabiam e eles queriam furtar uma casa igual qualquer outra, certo? Então aqui, pessoal, essa questão aqui, ela está certa, tá bom? Ela está certa. Certo? Então, beleza? Entendido? Qualquer dúvida, pessoal, me manda aqui no chat que a gente já vai conversar, tá? Mas esse julgado aqui é muito importante, é um julgado do ano de 2022, se eu não me engano, então muito importante para a prova de vocês. Continuamos aqui agora para outro que eu considero até mais importante, né? Que é o chamado furto
privilegiado. O furto privilegiado ele está previsto aqui no artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Então vamos lá, vamos fazer diferente isso daqui? Quais são os requisitos? Os requisitos. Primário, ou seja, ele não é reincidente, tá? Primário não é reincidente, não está dentro do período depurador de 5 anos da reincidência ou não acabou de cometer um delito, certo? Primário e pequeno valor. Aqui temos a primeira coisa, que vocês não podem confundir pequeno valor com ínfimo valor, tá? Nós temos jurisprudência consolidada, tanto do STJ como do STF, que pequeno valor é um salário mínimo, que hoje está aí R$ 1.320, se eu não me engano, né? R$ 1.320 na data de hoje, tá? Mas é um salário mínimo. O ínfimo valor é 10% do salário mínimo. Tá, professor, e por que você está falando do chamado ínfimo valor para a gente? Pessoal, o ínfimo valor ele tem uma importância muito grande. Por quê? Quando há um furto de um bem com ínfimo valor, ou seja, na data de hoje, menos de R$ 132, 10% aí do salário mínimo, nós aplicamos o princípio da insignificância, certo? Nós afastamos a tipicidade material desse delito, apesar de ele ser formalmente típico, porque... Vamos lá, vamos por exemplo, que exemplo é sempre melhor, né? Acontece muito, inclusive, na minha delegacia, tá? A pessoa vai ao mercado, furta ali, por exemplo, 5 bolachas e um refrigerante. Furta, passa pelo caixa, não paga aqueles itens, é abordada saindo ali do supermercado, chega na delegacia para mim. Pessoal, eu considero que esse fato é atípico. Por quê? Porque apesar da conduta da pessoa se subsumir aqui ao tipo penal do furto, ela não tem tipicidade material, ela não causou um relevante dano ao bem jurídico patrimônio, ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Ah, professor, mas se fosse um bem, se fosse um item ali com valor emocional para a vítima? Pessoal, no direito penal, se a gente começa a falar muito C, a gente vai sem fim, tá? A gente chega no final, aliás, não chega no final. Então, vamos nos ter o exemplo aqui. Então, chegou lá, furtou itens avaliados ali em R$ 30, 30, 40 reais. Pessoal, esse fato, ele não praticou um dano ali relevante ao bem jurídico tutelado pela norma penal, né, pelo crime de furto. Por isso, com o ínfimo valor, a gente tem uma relação ali próxima com o princípio da insignificância. Já o pequeno valor, não. O pequeno valor, nós podemos aplicar aqui o privilégio do furto, mas nós não podemos aplicar o princípio da insignificância, tá certo? Então vamos voltar para o slide aqui. Então, os requisitos, já falei para vocês, aqui tem que ser primário e tem que ser pequeno valor. E aqui, deixa eu apagar, tá bom? Eu quero que vocês anotem comigo tudo que eu estou escrevendo, tá? É de vital importância que vocês façam um estudo ativo. Eu sei que o horário, às vezes, que você está estudando é ruim, mas, pessoal, anotem essas coisas. Façam essa aula comigo. Vamos fazer essa aula render, tá? E aqui, quais são os prêmios, né? Quais são os prêmios? Pena de detenção, né? Que seria de reclusão. O juiz troca ali reclusão por detenção. Diminuição de 1 a 2/3 ou apenas a pena de multa. Então a pessoa nem precisa aí cumprir pena, só cumpre a pena de multa, certo? E eu queria trazer para vocês também sobre esse pode aqui. O juiz pode substituir. Muita atenção aqui. Estou vendo essa questão despencar em provas. Esse pode quer dizer que o juiz pode aplicar ou não, ou seja, o agente, sendo primário e sendo a coisa de pequeno valor, o juiz, ele pode escolher se ele aplica ou não o privilégio. Pessoal, muita atenção, muita atenção. Vou até puxar para o slide de novo. Isso daqui, o furto privilegiado, é um direito subjetivo do réu. E o que é isso, professor? O que é um direito subjetivo? Sendo ele primário e sendo de pequeno valor a coisa, o juiz deve aplicar. Ele deve aplicar o privilégio. E esse pode, por que tem esse pode, professor?
porque o juiz ele pode escolher se ele vai trocar a pena de reclusão por detenção, se ele vai diminuir ela de 1 a 2/3 ou se ele vai aplicar somente a pena de multa. Então esse pode é uma opção do juiz, o que ele vai aplicar, mas ele tem que aplicar o privilégio, tá bom? Ele deve aplicar, é um direito aí subjetivo do réu. Perfeito? Vamos seguir aqui para o slide que eu quero falar mais coisas com vocês aqui. Vou apagar novamente isso daqui. Eu quero falar com vocês sobre o furto equiparado, tá? O furto equiparado ele está aqui previsto no parágrafo 3, né? No parágrafo 3º aqui. Equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Pessoal, energia elétrica é tranquilo, tá? A própria lei já diz que energia elétrica pode ser coisa alheia móvel para o furto. No entanto, nós temos aqui uma coisa muito importante que é o furto de TV a cabo, tá? O furto de TV a cabo. Chegou essa discussão nos tribunais superiores, se o furto de TV a cabo é furto ou não é furto, tá? E aqui nós temos um ponto muito importante. Por quê? Porque é uma divergência. Havia uma divergência, já vou explicar para vocês. Segundo o STF, furto de TV a cabo não existe. TV a cabo não é energia elétrica, não pode ser comparada à energia elétrica e não caberia aqui no furto, de forma que esse fato seria atípico. Tá? Então, para o STF, a posição do STF, o fato é atípico. Não existe furto de TV a cabo. Tá? Já para o STJ, antigamente, o STJ falava que esse fato era típico. Tá? Que TV a cabo era comparado à energia e que poderia ser objeto material do crime de furto. Então, o agente furtando TV a cabo, ocorreria ali o furto e o agente responderia ali pelo artigo 155 do Código Penal. No entanto, o STJ mudou a jurisprudência deles agora. Para o STJ, furto de TV a cabo é atípico no que tange ao furto. Muita atenção aqui, muita atenção. Se cair na sua prova que é atípico, eu marcaria errada, tá? Mas essa posição que vocês vão ter que levar, segundo o STF e segundo o STJ, no que tange ao furto, tá? Para o STJ, não cabe furto de TV a cabo. No entanto, nós temos outra lei aqui, que é a lei da Anatel. Lei da Anatel. Depois joga um Google aí para vocês verem. Artigo 183 da lei da Anatel. Até decorei esse artigo de tanto falar. Pessoal, para o STJ, o furto de TV a cabo, você furtar TV a cabo aí de outra pessoa, né, ou mesmo da operadora ali de TV a cabo, pode configurar ali um descaminho de um desenvolvimento de atividade clandestina de telecomunicação. E isso caberia aqui no artigo 183 da lei da Anatel, tá? Então, para o STJ, o fato é atípico no que tange ao furto, mas pode sim caracterizar outro delito, que é o previsto aqui na lei da Anatel. O STF não falou nada sobre isso ainda. Para o STF, o fato é atípico e pronto. Já vi isso daqui cair muito em prova nos últimos 2 anos, tá? Então, muita atenção aqui no furto de TV a cabo. Perfeito? Seguimos, então, para o nosso próximo slide. Vamos lá falar um pouquinho da súmula, né? Nós temos aqui uma súmula, furto privilegiado qualificado. Por quê? Porque no próximo slide nós iremos começar a falar aí das qualificadoras. O furto privilegiado qualificado é o furto chamado furto híbrido. Por quê? Porque há a aplicação do privilégio no furto qualificado. E nós temos essa súmula aqui importantíssima do STJ. Segundo essa súmula 511, é possível o reconhecimento do privilégio previsto no artigo 2º, no parágrafo 2º ali, para o crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa. Isso daqui é do próprio parágrafo 2º, certo? Isso daqui é do próprio parágrafo 2º. E a qualificadora for de ordem objetiva. Vocês lembram? Se vocês assistiram comigo a aula passada aqui, se não assistiu, dá uma olhadinha lá, que no crimes contra a pessoa, quando nós fomos para as qualificadoras, eu fui uma por uma com vocês, falando se aquela qualificadora era objetiva e subjetiva. E aqui no furto também temos isso. Se a qualificadora ali do furto, ela for o meio ou o modo que aquela pessoa se utilizou para furtar aquele objeto, nós temos uma qualificadora objetiva. Se nós tivermos uma qualificadora pelo motivo
que levou aquela pessoa a furtar, nós temos uma qualificadora de ordem subjetiva. E para o STJ, só pode ser aplicado o privilégio do furto quando a qualificadora for de ordem objetiva. E eu já adianto para vocês que só temos 2 hipóteses em que não podemos aplicar o privilégio para o furto qualificado, porque só temos 2 qualificadoras de ordem subjetiva. E quais são elas, professor? São abuso de confiança, certo? Abuso de confiança e mediante fraude, tá? Então, nessas aqui, não há aplicação do privilégio previsto aí no parágrafo 2º. Perfeito? Seguimos, então? Vamos agora para as qualificadoras, né? Vamos começar aqui com as qualificadoras. Pessoal, eu sabia já que a gente ia ficar muito tempo aqui dentro do delito do furto, mas o delito do furto é o que mais cai. É disparado o que mais cai em qualquer prova que caia crime contra o patrimônio, tá? O delito de furto sempre estará ali presente. Por isso que quase metade da nossa aula a gente vai conversar sobre o crime de furto. Mesmo sendo um encontro pequeno, eu me sinto na obrigação de passar por esses tópicos aqui com vocês. Perfeito? Então agora vamos para as qualificadoras, as mais manjadas aqui do crime de furto. Tem mais outras nos parágrafos seguintes, mas eu quero conversar com vocês principalmente sobre essas 4. Por quê? Porque tem muita jurisprudência sobre elas. Vamos lá então? Nós temos aqui a pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é praticado com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Pessoal, aqui o que eu queria falar com vocês. Uma atenção especial. Por quê? Porque o STJ vem pedindo exame pericial, tá? Então precisa ali ter o chamado exame de corpo de delito, tá? Então tem que ter o chamado exame de corpo de delito, a menos que, claro, tenham inexistidos os vestígios, tá? Caso não tenha mais vestígio desse crime, claro que não vai fazer o exame ali de corpo de delito, certo? Ou caso, por alguma circunstância ali desfavorável do caso concreto, não seja possível a elaboração ali do exame de corpo de delito, tá bom? Mas para o STJ, para nós termos aqui, para se caracterizar o furto qualificado mediante destruição ou rompimento de obstáculo, a subtração da coisa, nós temos que ter perícia. Professor, e agora explica pra gente, né? Explica pra gente essa qualificadora. Quando ela ocorre? O exemplo mais banal e que aparece nas provas é do carro, né? A pessoa vai lá, quebra o vidro do carro para furtar uma bolsa que está ali dentro do veículo. Então ela quebrou aquele obstáculo que estava impedindo ela de subtrair aquele bem. Ela quebra o vidro do veículo, vai lá e furta aquela bolsa. Ela vai responder por furto qualificado. Vocês têm que tomar cuidado aqui com uma coisa. Não pode ser o próprio carro, tá? Então, se a pessoa vai lá, quebra o vidro e furta o volante, por exemplo, não, pessoal. Por quê? Porque faz parte do próprio veículo, tá? Nem sei se tem como furtar um volante, mas explicando aqui para vocês, se fizer parte do próprio objeto, não cabe. Por isso, uma discussão muito importante, e o som? O som do veículo faz parte do veículo ou não? Vocês conseguem imaginar quantas correntes jurisprudenciais e doutrinárias tem sobre isso? Pessoal, para a majoritária, o som do veículo não faz parte do veículo. Então, se a pessoa quebra o vidro para retirar o som do veículo, ela vai responder por furto qualificado, tá? Então, lembrem disso. Se ela vai lá e furta o som do veículo quebrando o vidro, ela responde aí por furto qualificado. Outra qualificadora aqui muito importante é o do inciso 2. Com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza, tá? Aqui também nós precisamos de perícia, principalmente na escalada, tá? Aqui o STJ pede a perícia, há que ser feito uma perícia. Mas vou explicar cada um para vocês. Abuso de confiança é quando há realmente uma confiança naquela pessoa e aquela pessoa vai e furta abusando dessa confiança. Por exemplo, a pessoa tem a chave da sua casa, a pessoa vai na sua casa, porque você confia nela, obviamente, a pessoa vai na sua casa e furta a sua residência, tá? Mas muita atenção aqui. Não é, por exemplo, você contrata uma empregada doméstica, né? Faz um mês que ela está com você e você dá a chave da sua casa para ela. Você tem uma relação de confiança com ela? Não.
Na minha opinião, não. Apenas um mero vínculo empregatício ali e porque você emprestou a chave para ela para limpar a sua casa, não caracteriza aí uma confiança, não seria caso de furto qualificado. Já se a pessoa trabalha com você há 8 anos, assim, conhece seus filhos há muito tempo, é quase uma amiga da família, né? Trabalha ali com você há muito tempo, você confia realmente naquela pessoa e a pessoa vai e furta a sua residência, aí sim nós caracterizamos. Então, um mero vínculo empregatício entre aí o patrão e a empregada doméstica não caracteriza o abuso de confiança, tá? Tem que ter realmente uma relação de confiança entre o autor e a vítima. Por fim não, né? Continuando aqui, mediante fraude, pessoal, mediante fraude é muito importante, tá? Eu estou falando muito importante essa aula, eu quero que vocês acordem, prestem atenção aqui comigo. Mediante fraude, a pessoa se utiliza de alguma fraude para furtar aquele objeto, tá? Então, por exemplo, um palhaço está lá com vários copos, sabe aquela brincadeira dos copos que ele vai trocando e você tem que decidir ali a bolinha onde está? Então o palhaço está lá com os copos e vem outro amigo por trás e furta a sua carteira, tá? E furta a carteira. Ele se utilizou de uma fraude ali, de um ardil, né? Para o amigo dele estar furtando aquele item. Ou ele mesmo ali no movimento das mãos, ele vai lá e pega seu celular, tá? Pessoal, isso é furto mediante fraude, perfeito? E eu vou chegar depois com vocês para falar lá no estelionato, lá no final da nossa aula, nós vamos diferenciar aí o furto mediante fraude e do estelionato. O que eu quero de vocês agora, sempre lembrem o verbo do tipo penal. Qual que é o verbo do furto? Subtrair, certo? Então a pessoa, ela vai estar pegando a coisa, ela tem que subtrair, ela não vai receber a coisa do agente, ela mesmo tem que ali subtrair, tá bom? Furto mediante escalada. Aqui muito cuidado, tá? Furto mediante escalada pode ser a pessoa subir um muro de 3 metros de altura para furtar uma residência e pode ser a pessoa subir em cima de uma chaminé, descer a chaminé para furtar uma residência, tá? Mas o que eu queria chamar a atenção com vocês aqui? Se for o único meio dela efetuar aquele furto, não vai entrar no furto qualificado. Exemplo, a pessoa sobe num poste para furtar ali a luz do poste. Pessoal, teria outra forma dela chegar até aquele objeto material que foi a luminária ali, para furtar aquele objeto? Não. Sendo o único meio necessário para ocorrer esse furto, ela não vai responder por furto qualificado, tá? Ela vai responder por furto simples. Por quê? Porque era o único meio. Para ser escalada aqui, ela tem que ter outros meios disponíveis, mas ela escolhe fazer pela escalada. Tá bom? Então lembrem disso, lembrem desses 2 exemplos aqui que eu dei para vocês. E por fim, mediante destreza, tá? Mediante destreza é aquele cara que passa na rua e ele tem uma destreza excepcional, batedor de carteira, né? Para furtar a carteira da galera. Então ele chega e, mas cuidado, tem que ter realmente uma excepcional destreza, tá? A pessoa tem que realmente ser boa. É aquela pessoa que pega do seu bolso e você nem sente. Então esse é o furto mediante destreza, requer aí uma habilidade excepcional. Aqui estou falando nas próprias palavras do STJ. Requer uma habilidade excepcional da pessoa, tá? Pessoal, antes de passar para o próximo inciso, eu queria falar com vocês mais um pouquinho sobre o furto mediante fraude. Por quê? Porque nós temos 2 situações aqui muito importantes no que tange a esse delito e que vem sendo muito pedido em prova, tá? As provas vêm cobrando bastante mesmo. Que o que é? É a diferenciação entre o furto de energia elétrica, quando você faz o gato, o famoso gato, né? Você furta a energia elétrica, então você vai ali, mexe nos cabos e você acaba furtando a energia elétrica de alguém, certo? Ou quando você altera o medidor de energia elétrica para induzir a companhia elétrica que fornece a energia elétrica, né, em erro, tá? Então nós temos duas opções aqui. Vou puxar para vocês o slide no furto mediante fraude. Tá? No furto mediante fraude. Nós temos o chamado gato, tá? Eu vou colocar aqui como gato, e nós temos a alteração no medidor. Pessoal, o famoso gato no poste, né? No famoso gato no poste, há um desvio da energia elétrica. Então, aquela pessoa que faz o gato no poste ou ali na sua residência, ela acaba furtando a energia elétrica de outra pessoa ou da companhia elétrica. Nesse caso, se utilizando ali de um meio fraudulento,
certo? Então, para o gato no poste, o chamado desvio de energia elétrica ou furto de energia elétrica, nós temos realmente um furto, tá? E nós temos um furto qualificado mediante fraude. Então, se um agente, vou colocar um agente, hoje eu não quero usar vocês aqui na aula, vou colocar um agente que furta energia elétrica mediante o chamado gato, ele vai ter uma pena aí de 2 a 8 anos. Vai se enquadrar aqui no furto qualificado, tá? Então aqui é furto, certo? Já a alteração no medidor, pessoal, a alteração no medidor é um pouco mais complexo. Na alteração no medidor, ele não está furtando a energia elétrica. Ele está recebendo aquela energia elétrica, ele altera o medidor. Por quê? Porque ele induz em erro a companhia elétrica. A companhia elétrica crê que aquela pessoa está gastando R$100 por mês, por exemplo. Mas ela está gastando 300, 400, 500, certo? Então ele induz a erro, ele altera o medidor. Então ao invés de 100 kW lá, por exemplo, dá 50, dá 20, né? Não sei essas medidas, tá? Mas eu espero que esteja fazendo sentido para vocês o raciocínio aqui. Ao invés de dar o que tinha que dar, dá menos, certo? Ele induz a erro a companhia de energia elétrica e por isso a companhia de energia elétrica acaba cobrando menos dele. Vocês concordam que aqui comigo ele não há uma subtração, ele não está retirando do patrimônio ali. A companhia elétrica está entregando a energia elétrica para ele, tá? Ele está induzindo ela a erro. Dessa forma, o chamado alteração aqui no medidor, nós temos o crime de... Deixa eu puxar aqui que eu acho que fica melhor, né? Aqui, pessoal, nós temos estelionato, tá? Aqui nós temos o crime de estelionato, tá bom? Então, muita atenção aqui. Lá no finalzinho eu vou voltar para esse crime, mas eu quero que vocês saibam que aqui na alteração no medidor nós temos o crime de estelionato. Vamos continuar aqui. Esses últimos 2 incisos, uma atenção especial no 4, tá? O 13, ele aparece, mas ele não aparece muito, com emprego de chave falsa. Então, qualquer coisa que possa servir como chave. Um furto de motos, por exemplo, que a pessoa utiliza uma chave micha, né? Aquela chave desse tamanho, assim, que a pessoa enfia ali, estraga toda a moto, estraga toda a lataria da moto, pessoal. Aí é um furto qualificado pelo emprego de chave falsa, tá? E mediante concurso de 2 ou mais pessoas, que é o mais comum, tanto no dia a dia, e que aparece bastante em prova, tá? Aparece sim, eu não sei porquê, mas aparece bastante, porque para mim ele é muito simples. 2 pessoas ali estão concorrendo para a infração penal, praticam ali o furto qualificado, tá bom? Seguimos então. Já falei tudo que eu queria com vocês aqui sobre esses 4 incisos, ficamos até um tempo mais do que eu queria. Vou até tomar uma água aqui. Que eu quero terminar com vocês furto nessa primeira metade da aula, tá? Agora vamos continuar para outra que eu considero interessante de vocês saberem para as próximas provas, que não tem sido muito cobrado e eu acredito que vai ser cobrado. Eu acredito muito que vai ser cobrado. Que são esses 2 incisos. Eles foram 2 parágrafos, desculpa. Eles foram incluídos aqui pela lei de 2018, tá? Pela lei de 2018, que é aquele furto em que a pessoa faz uso de objetos explosivos. Pessoal, essa lei aqui, sinceramente, a lei 13.634 de 2018, ela veio para punir os casos de furto em agência bancária, em que as pessoas ali utilizavam, né, os agentes, eles utilizavam explosivos para explodir os caixas das agências bancárias e retirar o dinheiro. Então, como uma resposta legislativa aí, o legislativo sempre muito acordado aqui no âmbito do direito penal, já veio essa lei em cima falando, vocês vão continuar furtando dessa forma, então toma uma qualificadora aqui. Inclusive, essa qualificadora, ela tem pena de 4 a 10 anos. Então, aquela pena mínima de 2 anos, ela se transforma em 4 anos. Então, saibam dessa diferença, que é uma super qualificadora, né? Ela qualifica ainda mais o delito. A pena mínima é até maior, tá? De 4 aí a 10 anos. Mas a principal diferença que eu quero que vocês saibam, esses 2 delitos, nesse primeiro aqui, é o exemplo que eu falei para vocês, né? A emprego de explosivo. Então, a pessoa utiliza ali do explosivo, certo? Aqui já não. No parágrafo 7º, não. A pessoa subtrai os explosivos, tá? Então, aqui a pessoa invade algum lugar e subtrai uma dinamite, entende? Ela não utiliza aquela dinamite para o furto, mas ela vai ao lugar subtrair aquele item,
tá? Então vocês notam a diferença aqui? No parágrafo 4º A, nós temos a utilização do explosivo para realizar o furto. No parágrafo 7º, a pessoa vai até lá e furta ali as substâncias explosivas. E por que é muito diferente? É porque é muito importante vocês saberem esses dois parágrafos. Os dois têm a mesma pena, mas apenas o parágrafo 4º A que é hediondo. Esse crime, por uma previsão legislativa lá na Lei 8.072, e por essa punição mais rígida para essas pessoas aí que furtam essas agências bancárias, que explodem os caixas eletrônicos, o legislador, além de ele aumentar a pena, ele falou, e esse crime vai ser hediondo, tá bom? Que vocês sabem que tem uma punição maior, né? A progressão de regime é muito maior, o processo anda mais rápido. Então aqui que vocês saibam disso, que esse aqui é hediondo, tá? Então, além da pessoa aí ter uma pena de 4 a 10 anos, que é uma pena alta para um furto, tá? Lembrem que o furto não tem grave ameaça ou violência, ele é hediondo, tá? Então, mexeram aqui, colocaram um tipo penal com uma pena alta, uma pena considerada alta, tá bem? E ainda colocaram o caráter hediondo, realmente para prevenir esses delitos aí do chamado novo cangaço, né? Então, continuamos aqui no furto ainda, tá? Que eu quero falar com vocês sobre esse furto qualificado que chegou agora aqui em 2021. E, pessoal, aqui eu só quero que vocês realmente saibam que é o furto eletrônico, tá? Que é o furto eletrônico e eu quero que vocês saibam que ele exista e que a pena, ela é um pouco diferente, tá? É uma outra espécie de furto qualificado, é o chamado furto eletrônico, que é aquele furto mediante fraude e é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem a violação de mecanismo de segurança, ou a utilização de programa malicioso, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Então o legislador aqui ele quis colocar todas as hipóteses possíveis, né? Porque nós sabemos que os agentes aí que cometem os delitos, eles são muito criativos. Então o legislador ele tem utilizado aqui muito da interpretação analógica para colocar várias hipóteses específicas e depois aquela hipótese genérica, né? Ou por qualquer outro meio fraudulento, porque a gente nunca sabe qual será o próximo delito a ser praticado. E esse aqui é o caso, por exemplo, aconteceu até na minha família esses dias, pessoal, que a pessoa, por algum meio fraudulento, via internet, conseguiu uma senha de um cartão de débito digital. E a pessoa foi lá e efetuou compras no meio digital com essa senha, certo? Pessoal, esse crime, ele foi de furto, certo? Ele foi de furto, por quê? Porque a pessoa subtraiu diretamente da conta corrente da vítima. E ele vai ser mediante fraude, porque houve fraude, aquela pessoa ela não era titular. Ela se utilizou de algum meio fraudulento para conseguir aquele acesso, conseguir aquela senha daquele cartão de débito virtual e aí sim efetuar compras ou tirar valores da conta corrente, certo? Então, muito importante aqui. E lembrando que sendo furto mediante fraude, essa qualificadora é de ordem subjetiva, tá bom? Lembrem lá, mediante fraude e abuso de confiança, qualificadora de ordem subjetiva e não há privilégio, tá certo? Não há privilégio. Aqui no parágrafo 4º C, eu só trouxe para vocês saberem o que foi adicionado pela lei ali de 2021, a lei 14.155 de 2021, que eu acho importante vocês saberem, porque os examinadores, eles adoram cobrar aí atualizações legislativas, tá bom? E agora vamos para outro tópico, e esse tópico, ele é antigo, e ele continua caindo muito. Para quem já estuda há um tempo, são nomes que eu sei que vocês gostam muito, que são as teorias de consumação do furto. E eu já adianto para vocês que elas são teorias também da consumação do roubo, tá? Vamos lá, pessoal. Joãozinho entrou ali na residência de alguém, pegou os objetos, quando ele estava saindo, certo? Quando ele estava saindo, já estava em posse daqueles objetos, a polícia parou ele. E aí? Tentativa de furto, fato atípico, não aconteceu nada ali, ou crime consumado? Aí depende muito de que estamos falando aqui nas teorias da consumação do furto. Essas 4 teorias, eu sei que os nomes delas são chatos,
tá? Mas vocês têm que saber. Vocês realmente têm que saber essas teorias, tá? Vou colocar aqui ela para vocês e saibam que aqui ela vai de cima para baixo, tá? E aqui diz o quê? Quanto mais longe, melhor, vou colocar aqui, quanto mais pacífica a posse do autor, certo? Quanto mais pacífica a posse do autor. Vamos aqui falar com vocês rapidamente sobre a posse, tá? Sobre a posse. O que seria a posse? Eu tô com essa caneta aqui, né? Tô com essa caneta na minha mão. Chega alguém e pega essa caneta de mim. Pessoal, há uma inversão da posse quando a caneta passa para aquela pessoa. Então, aquela pessoa pegou a caneta de mim, não importa se eu estou correndo atrás dela, ela já tem a posse daquela caneta, tá? A pessoa entrou aqui no meu estúdio, aqui no Estratégia agora, entrou aqui, pegou essa caneta de mim e saiu correndo. Eu saio correndo atrás dela, certo? O crime, aqui dependendo a teoria que a gente adotar, já vai estar consumado. Por quê? Porque ela já está na posse da caneta. Agora vamos para teorias, vocês já entenderam o que é posse. É a pessoa ter aquele objeto ali, poder usufruir daquele objeto. Vamos para as teorias então. Primeiro nós temos a teoria da concretácio. Para essa teoria, a consumação se dá pelo simples contato entre o agente e a coisa. Então, para essa teoria, se uma pessoa que eu não conheço chegar aqui e encostar na minha caneta, eu segurar a caneta e a pessoa encostar na minha caneta tentando puxar de mim, o crime já está consumado. Ela já vai responder aí por furto consumado, tá? Essa teoria, por óbvio, ela não é adotada pelo nosso ordenamento jurídico brasileiro, mas você tem que saber do que se trata, tá? Você tem que saber que ela existe e quando que se consuma ali o furto para ela. Então, apenas o contato da pessoa com a coisa já é a consumação. Agora, a teoria mais importante é a teoria da amócio. Teoria da amócio ou da aprehencio, tá? A consumação se dá quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, ou seja, nós temos uma inversão da posse. Mesmo que num curto espaço de tempo, independentemente de deslocamento ou posse mansa e pacífica. E por que vocês têm que saber essa daqui? Porque ela é a teoria adotada, certo? Ela é... Ai, pessoal, desculpa aqui. Pronto. Ela é a teoria adotada. Tá bem? Então, pessoal, entrou a pessoa aqui no estúdio de estratégia, pegou a minha caneta e saiu correndo, certo? Eu saí correndo atrás dela. A posse dela foi mansa e pacífica? Não. Por quê? Porque eu estou a qualquer momento a ponto de reivindicar a minha posse, certo? Então, a posse dela não foi mansa e pacífica, mas teve uma posse. Por quê? Porque está com ela, tá? Está com ela, está na mão dela. Logo, ela já consumou o crime de furto. Se eu pegar ela ali na frente, entrando no elevador, ela vai responder por furto consumado, tá? Ela vai responder por furto consumado. Alguns acham injusta essa teoria, tá? Mas é a teoria adotada. Tendo essa inversão de posse, nós teremos aí a consumação do furto. Por fim, temos as outras duas teorias, a teoria da ablácio, e aqui sim, a consumação ocorre com o deslocamento da coisa de um lugar para outro, havendo uma posse mansa e pacífica. Então aqui, por exemplo, o cara pegou a minha caneta, saiu correndo e entrou dentro de um Uber, tá? Ou chegou até na rua e eu não estou mais atrás dele. Ele já está com uma posse mansa e pacífica. Não tem nada naquele momento apto a reivindicar aquela posse, tá? Eu desisti, falei, não, tá bom, leva a caneta, tá? E ele foi, certo? Aí sim que estaria consumado o delito. Para essa teoria, se fosse aquele exemplo que eu saí correndo atrás dele, ele não teve posse mansa e pacífica, não estaria consumado o delito. E por fim, nós temos aqui a teoria da ilácio, que essa daqui é o extremo para o outro lado, né? Se a concretácio é um extremo, aqui é o outro extremo, que a coisa deve ser levada ao local desejado pelo criminoso. Então vamos dizer que a pessoa quer levar essa minha caneta lá pro Paraná. Ela tem o estúdio dela lá em Curitiba, e aquela é levar minha caneta no local seguro, que é o estúdio dela lá em Curitiba. Então, apenas quando ela estiver no lugar de segurança dela, onde ela queria levar aquele bem, é que vai responder aí por o crime de furto consumado. Tá bom? Então, pode ver que essas duas teorias são mais extremas, a concretácio e a ilácio, né? Já as outras são melhores, tanto que é adotada aí a chamada teoria da amócio. E eu trouxe aqui no próximo slide com vocês duas jurisprudências, uma súmula e um informativo, que falam realmente sobre isso. Primeiramente, o informativo do STJ, tá? Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva,
ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, ou seja, a teoria da Amócio, né? Teoria da Amócio. E a súmula 582 do STJ, que fala sobre o roubo, mas vocês vão perceber que é a mesma coisa. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata, certo? Sendo prescindível a posse mansa e pacífica. Então aqui no exemplo que eu dei para vocês, a pessoa vem aqui com uma arma de fogo, me ameaça e fala, dá essa caneta para mim. Eu pego, ela vai, sai correndo, eu pego minha arma aqui na cintura e saio correndo atrás dela com a minha arma daí. Pessoal, ela já consumou o crime de roubo, tá? Porque ela já tem a posse da caneta. Então, a mesma coisa, a mesma teoria é adotada ao roubo e ao furto. Perfeito? Agora vamos resolver então umas questõezinhas aqui que eu trouxe para vocês. Vamos lá? Uma questão, Delegado Federal 2018 da CESP, tá? Não vou ler esse início aqui, mas vamos lá. Vamos começar por aqui. Severino, maior e capaz, subtraiu, mediante o emprego de arma de fogo, elevada quantia de dinheiro de uma senhora, quando ela saía de uma agência bancária. Um policial que presenciou o ocorrido deu voz de prisão ao Severino, que, embora tenha tentado fugir, foi preso pelo policial após breve perseguição. Nessa situação, Severino responderá por tentativa de roubo, pois não teve a posse mansa e pacífica do valor roubado. Pessoal, o que nós acabamos de ver, né? Acabamos de ver isso, é falso, né? Por quê? Porque o crime já se consumou quando aquele bem da senhorinha passou para ele, certo? Então aqui, podem participar comigo no chat, tá? Aqui, falso, tá bom? Perfeito? Facinho, né? A questão fica muito fácil, muito fácil. Vamos para outra questão aqui. Silvio, tá? Não é mais Silverino. Silvio, maior e capaz, entrou em uma loja que vende aparelhos celulares com o propósito de furtar algum aparelho. A loja possui sistema de vigilância eletrônica que monitora as ações das pessoas, além de diversos agentes de segurança. Silvio colocou um aparelho no bolso e, ao tentar sair do local, um dos seguranças o deteve e chamou a polícia. Nessa situação, está configurado o crime impossível por ineficácia absoluta do meio, uma vez que não havia qualquer chance de Silvio furtar o objeto em que fosse notado. Pessoal, ao preparar essa aula aqui para vocês, ao preparar essa aula de crime contra o patrimônio para vocês, eu vi que questões assim é o que mais cai, tá? Essa questão é a que mais aparece. Eu vou trazer em seguida uma súmula para vocês que vocês têm que decorar. Vocês têm que ter colado na parede do seu quarto, no seu guarda-roupa, no seu espelho do banheiro, algum lugar que você veja todo dia. Você tem que saber essa súmula. Por quê? Havia um entendimento, pessoal, levado pelos advogados, aí ao STF, STJ, que dizia o seguinte: a pessoa tentou furtar, mas os agentes de segurança e as câmeras ali de vigilância do local já estavam monitorando aquela pessoa, certo? E a pessoa foi lá e pegou o celular, pegou um item do mercado e colocou no bolso. Não havia qualquer chance dela sair daquele local. Os agentes de segurança estavam acompanhando aquela pessoa, certo? Não havia chance dela sair. Logo, seria um crime impossível. Seria um crime impossível por ineficácia absoluta do meio. Pessoal, o STJ falou, não. Não é crime impossível, não. Essa pessoa vai responder por furto e vai responder por furto consumado, independentemente da quantidade de agentes de segurança que tenha naquele local ou da quantidade de câmeras de segurança que tenham naquele local. Logo, essa questão aqui, ela está falsa, tá? Ela está falsa, certo? Muita atenção aqui e muita atenção para essa súmula aqui, que é a súmula 567 do STJ. E essa aqui, olha pessoal, eu vou colocar 500 asteriscos aqui para vocês saberem dessa súmula. Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime do furto. Ou seja, não basta só que tenha muitos agentes de segurança ou câmeras ali para ser impossível o crime do furto, tá? Nós temos que ter outras coisas, como por exemplo, aqueles agentes de segurança, eles agirem de forma ativa para aquela pessoa furtar, eles darem ali um auxílio para aquela pessoa furtar. Aí sim nós estamos diante de um crime impossível
por causa de um flagrante preparado ali, né? Mas aqui não, pessoal. Apenas por ter agente de segurança, apenas por ter câmera de vigilância ali no local, não vai ser crime impossível, certo? Desmembramos aqui muito sobre o crime de furto, foram 50 e poucos minutos aqui apenas sobre o crime de furto. Agora o restante da aula vai ser sobre os demais crimes, mas o crime de furto eu realmente tinha que falar bastante com vocês, porque é o crime que mais cai, tá? Agora nós vamos dar uma adiantada, vamos até mais rapidinho nos outros crimes, ainda irei passar os pontos que mais aparecem para vocês. Eu vou puxar a vinheta aqui, vou puxar aqui no crime de roubo, que nós iremos começar o crime de roubo, tá? Eu vou puxar a vinheta só pra gente fazer um corte, eu tomar uma água, eu já volto em 2 segundinhos com vocês, tá bom? 1 segundo. Vamos lá, pessoal. Já retornei aqui com vocês. Vamos lá para o crime de roubo. O que diferencia o roubo do furto? Pessoal, no roubo, nós temos aí o emprego de violência ou grave ameaça, ou ainda a redução da impossibilidade de resistência da vítima. Todo mundo sempre esquece essa última, né? Vamos trabalhar um pouco o roubo aqui no slide com vocês. Roubo, artigo 157. Subtrair, nós temos o mesmo verbo aqui, subtrair coisa alheia móvel, né, para si ou para outra, mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Essa daqui vocês nunca esquecem. Ou depois de havê-la por qualquer meio, reduzido a impossibilidade de resistência. Já essa daqui vocês esquecem muito. Então, atenção, tá? Atenção. Pessoal, vamos lá. As duas primeiras são mais tranquilas, né? Chega uma pessoa aqui, coloca uma arma na minha cabeça e furta essa caneta de mim. Essa caneta aqui tá valendo ouro depois dessa aula, viu? Tanto que eu tô usando ela aqui. Ou chega uma pessoa, me agride e rouba essa caneta de mim. Beleza, consumado ali o crime de roubo. Já a redução de capacidade ali da vítima, da resistência da vítima, nós temos, por exemplo, no caso da droga chamada Boa Noite Cinderela, né? Era um caso bem comum aqui, até em São Paulo, que os caras iam pro bar, pra balada, né? Chegava aquela menina gata, né? Pensa, aquela deusa assim, chegava no cara e começava a dar mole pro cara, né? O cara feinho ali, chegava a mulher e começava a querer ele. E o cara, meu Deus, né? Ganhei a noite. Essa mulher tá se apaixonando por mim. E vai pro hotel com ela. Vai lá onde ele tá hospedado, leva ela pra casa sem pensar 2 vezes. Chega em casa com ela, ele começa a sentir um leve sono. Só no outro dia ele vai entender que essa mulher fazia parte de uma quadrilha e que ela tinha ali dado Boa Noite Cinderela para ele. Pessoal, ela diminuiu a capacidade de resistência dele e ela furtou as coisas ali dele, tá? Então ela furta as coisas ali, os objetos dele, os objetos pessoais, né? Vamos dizer, ele, relógio, computador, dinheiro, furta tudo dele, depois de dar essa droga para ele e reduzir aí a capacidade de resistência dele. No caso, ela vai estar praticando aí o crime de roubo, tá? Se há essa violência, grave ameaça ou essa impossibilidade de resistência por parte da vítima feita pelo autor, nós temos o crime de roubo. E aqui nós temos uma configuração muito importante, uma caracterização doutrinária, uma classificação muito importante. Por quê? O chamado aqui é o roubo próprio, tá? Pessoal, muita atenção no roubo próprio. É tudo o que está aqui. Então, o roubo próprio, ele é cometido mediante grave ameaça, mediante violência ou reduzido à resistência. Tá? Vou colocar aqui rapidinho para vocês. Reduzido à resistência, tá? Então, pessoal, muitas provas trazem que o roubo próprio é apenas o cometido com grave ameaça ou violência. Mas não, pessoal. O roubo próprio, ele é todo o caput do artigo 157. As provas geralmente trazem que quando a gente reduz a capacidade de resistência ali da vítima e furta a coisa dela, né, acaba roubando ali a coisa dela, há um roubo impróprio. Errado, pessoal. É roubo próprio. Tudo que está no caput do artigo 157 é chamado pela doutrina de roubo próprio. Isso não cai, isso daqui despenca em prova, tá? Isso daqui cai muito em prova. Então lembrem disso, roubo
próprio. Professor, e o roubo impróprio? O que é o roubo impróprio? O roubo impróprio, ele tem previsão aqui no parágrafo 1º. Vamos lá para o roubo impróprio? Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Aqui eu vou dar 2 exemplos para vocês. E antes eu quero falar para vocês, o que é o roubo impróprio? Lembrem disso, pessoal. Lembrem disso que vocês nunca mais vão errar. É o furto que deu errado. Como assim, professor? O agente, ele queria furtar. Ele não queria roubar. Mas ele estava furtando e deu errado. Aí ele teve que empregar violência ou grave ameaça para ele garantir a impunidade daquele crime ou para ele garantir ali a detenção daquela coisa que foi furtada. 2 exemplos. A pessoa vai furtar uma residência, né? A pessoa vai furtar uma residência, a residência está ali vazia, a pessoa está lá furtando, né? Começa a tirar os objetos, chega aqueles guardinhas de trânsito, sabe que ficam com aquele barulhinho chato a noite inteira? Eu sei que você conhece. Passa, vê aquelas pessoas furtando, ele vai para o embate, ele vai para abordar aquelas pessoas. Naquele momento, aquelas pessoas que só queriam furtar, né? Só queriam furtar, entre aspas, estavam ali furtando a casa, empregam violência ou grave ameaça contra aquele agente de segurança privada, tá? Aquele agente de segurança privada, para fugir com aqueles objetos. De um furto à residência, que era um furto, virou um roubo, tá? Por quê? Porque houve esse emprego de violência e grave ameaça. Outro exemplo, eu tô ali tomando meu café tranquilo, ali numa cafeteria aqui em São Paulo, com meu celular em cima da mesa. Né, meu celular está ali em cima da mesa, eu nem estou olhando muito, estou ali trabalhando no computador. Passa uma pessoa e pega meu celular. Eu nem vejo, tá? Eu nem vejo. Furto simples, né? Não foi necessário aqui uma destreza daquela pessoa, ela só passou e pegou meu celular. Nesse momento, outra pessoa ali me avisa, olha, furtaram teu celular, aquele cara ali está com o celular. Eu saio correndo atrás dele. Nesse momento ele tira uma arma de fogo e aponta na minha cabeça. Você vai me deixar sair daqui com o teu celular, senão eu vou te matar agora. Pessoal, do furto virou um roubo. Foi um furto que deu errado. Ele só queria furtar. Ele não tinha a intenção ali de aplicar grave ameaça ou a violência no caso concreto. Mas diante das circunstâncias ali do caso, por quê? Porque o furto deu errado, ele aplicou e virou esse roubo, que é o roubo chamado de roubo impróprio, tá? Então lembrem disso, levem isso para a prova, o que é roubo próprio e o que é roubo impróprio, tá bom? Seguimos aqui então. Agora, nós temos uma majorante no crime de roubo. Pessoal, eu não conseguirei trabalhar todas as majorantes e todas as qualificadoras aqui com vocês, tá? De todos os delitos. Nem o de furto, tá? O de furto, depois do parágrafo 4º ali, nós temos mais algumas qualificadoras. Nós temos a qualificadora de você levar o objeto furtado para outro estado ou para o exterior, tá? Ou o furto de semovente, também é uma qualificadora do furto. Se você der uma olhadinha lá no Código Penal, tem mais as qualificadoras. Mas eu não tenho tempo de trabalhar elas aqui com vocês e elas caem um pouco menos em prova. E aqui, qual eu disse para vocês, nós temos apenas os pontos que mais caem, tá? Então eu espero que vocês estudem esses pontos depois, mas eu quero que vocês vejam essa aula aqui e principalmente dê uma atenção especial a esses pontos, que é o que eu já faço com meus alunos e agora estou aqui fazendo em aula ao vivo com vocês, tá? Vamos lá. O roubo, ele tem uma majorante de 2/3 se esse crime é cometido mediante arma de fogo. Não estou entrando aqui na arma de fogo proibido ou restrito, tá? Apenas se é cometido via arma de fogo, nós temos uma majorante de 2/3. Mas nós temos algumas hipóteses aqui trazidas pela doutrina. E se a arma não for apreendida? Então a pessoa... Acontece muito no crime de roubo, né? Acho que é o que mais acontece. A pessoa vai lá, rouba uma farmácia, por exemplo, e sai correndo da polícia, né? A polícia já vê ela roubando aquela farmácia, ela tem ali R$1.000 no bolso, sai correndo. Ela estava com uma arma de fogo, né? Utilizou aquela arma de fogo ali para efetuar o roubo. Ela sai correndo e joga a arma de fogo no mato, achando que daí ninguém viu aquela arma de fogo, que ela não vai responder por essa majorante, por aquela arma de fogo, né? Pessoal, não, pessoal. Se a arma não for apreendida e tiverem outros meios aptos a demonstrar que aquela pessoa estava armada, ela vai responder pela majorante de arma de fogo, tá? Então, tem testemunha ocular, tem vídeo, né? Tem qualquer coisa ali
que prove, que seja um meio hábil de provar que aquela pessoa estava com uma arma de fogo, ela vai responder sim pela majorante, tá? Vou puxar aqui para vocês. Então, responde, tá? Responde desde que provado, tá? Então, provado ali por outros meios. E arma apreendida. Pessoal, se a arma for apreendida, tem que ter perícia, tá? Tem que ter perícia. Por quê? Porque nós vamos aqui para a última. Vou até pular essa segunda aqui. Nós vamos aqui para a última. Se ela for incapaz de realizar disparos ou se ela estiver desmuniciada, não majora, tá? Não majora. Não majora. Professor, mas não majora? Não majora, pessoal. Não temos essa majorante. Caso tenha ali sido apreendida para perícia e aquela arma for incapaz de realizar disparos, tá? Porque ela não tem capacidade lesiva. Ela não lesionou aquele bem jurídico tutelado de forma suficiente, tá? Ela não conseguiria lesionar aquele bem jurídico, que seria ali a integridade física da pessoa ou a vida da pessoa, né? No caso aqui do latrocínio, ela não conseguiria configurar aí, de forma que não há majoração. No entanto, continua sendo roubo. Por quê? Apesar de não majorar, ela qualifica aí a grave ameaça, tá? Que é elementar do crime de roubo, né? Para o roubo, você precisa ter violência ou grave ameaça, subtrair coisa alheia móvel, né? Aqui o roubo próprio, ele falando da primeira hipótese do roubo próprio, tá? Então, ela caracteriza, ela serve para a grave ameaça, mas ela não serve para caracterizar a majorante. E a mesma coisa aqui no simulacro. O simulacro ou arma de brinquedo também não majora. Também não majora. No entanto, serve como grave ameaça, tá? Apesar de não majorar, serve como grave ameaça. Então, a pessoa que vai lá e rouba uma farmácia, rouba um estabelecimento comercial, rouba uma pessoa com um simulacro ou com uma arma de brinquedo, que não consegue, né? Aquela arma não funciona, é uma arma de brinquedo ou é uma arma falsa, apesar de não responder aí pelo roubo majorado, vai responder por roubo. Por quê? Porque aquele objeto, ele foi utilizado para caracterizar ali uma grave ameaça perante aquela pessoa, certo? Então lembrem disso, pessoal. Arma de brinquedo, arma que não pode realizar disparos, arma desmuniciada, simulacro, caracteriza o roubo, mas não majora ali pela arma de fogo. Tá bom? Seguimos então, que nós temos muita coisa para falar aqui ainda, para uma questão, tá? Vamos para uma questão aqui, uma questão de 2018, analista da CESP, né? Grande CESP. Um indivíduo penalmente imputável ameaçou com arma de fogo um adolescente, arma de fogo aqui, e subtraiu-lhe todos os pertences, ou seja, roubo, né? Incluindo-se valores e objetos pessoais. O autor foi preso logo depois em flagrante delito. Todavia, quando da abordagem da polícia, né, não portava mais a arma utilizada. Assertiva. Nessa situação, o agente responderá pelo roubo na forma simples, sendo indispensável a apreensão da arma de fogo pela autoridade policial para a caracterização do correspondente majorante do crime. Falso, né, pessoal? Muito falso. Acabei de dizer para vocês que a arma não precisa ser apreendida. Se ela for apreendida, ela precisa ir para a perícia. Mas caso ela não seja apreendida, se tiverem outros meios de prova, por exemplo, o depoimento aqui da vítima dizendo que foi abordado com uma arma de fogo, ele vai responder aí pelo roubo majorado. Por isso, muita atenção. Já deixo uma dica aqui para vocês. Se um dia cansar da vida de concurseiro e começar a roubar estabelecimentos com simulacro ou com uma arma de brinquedo, né? Começar a roubar estabelecimentos aí. Não que você vai fazer isso, tá? Ninguém vai fazer isso, mas uma dica aqui. Você vai começar a roubar estabelecimentos aí com uma arma de brinquedo. Pessoal, se você estiver fugindo da polícia, não joga essa arma fora, não joga essa arma de brinquedo fora. Por quê? Se você jogar fora e ninguém achar essa arma, é capaz que você responda por qual crime? Por crime de roubo majorado pela arma de fogo, mesmo aquela arma sendo de brinquedo. Por quê? Porque as testemunhas vão falar que você estava com uma arma de fogo, certo? Agora, se você for pego com aquela arma de brinquedo, você vai responder por roubo simples. Por quê? Porque era uma arma de brinquedo, que caracterizou a grave ameaça do roubo, mas não caracterizou aí a majorante de arma de fogo. Entendido? Passamos, então, para o próximo slide, que eu falo aqui sobre o crime de roubo hediondo,
tá? Quais hipóteses do roubo são hediondos? E por que eu quis trazer para vocês isso aqui? Porque tem algumas coisas que vocês podem se confundir. Primeiramente, vamos ver as 3 aqui, tá? Quando o roubo é hediondo? Quando ele é circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, já iremos falar um pouco sobre isso. Circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, ou pelo emprego de arma de fogo proibido ou restrito, ou qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte. 2 coisas que eu queria falar com vocês aqui. Pessoal, no Estatuto de Desarmamento, nós temos também o crime de posse ou porte de arma de fogo de uso proibido ou restrito, mas apenas o porte ou posse de arma de fogo de uso proibido que é hediondo, tá? Então lembre disso, Estatuto de Desarmamento, apenas porte ou posse de arma de fogo de uso proibido é hediondo. O restrito não é. Já que para o roubo não importa, usou arma de fogo, seja arma de fogo normal, seja arma de fogo normal que eu digo de uso permitido, proibido ou restrito, tudo é hediondo, tá? Então roubo, tudo é hediondo. Arma de fogo, Estatuto de Desarmamento, depende, apenas proibido. E outra coisa que eu queria frisar com vocês é que nós temos também a majorante do roubo utilizando explosivo, certo? Então se a pessoa, olha a ignorância aqui do legislador nesse caso, né? Se a pessoa, ela vai furtar um estabelecimento, uma agência bancária, ela utiliza de violência ou grave ameaça contra as pessoas, estoura o caixa mediante explosivo, ela vai responder por roubo, a pena dela vai ser maior, mas não vai ser hediondo. Não vai ser hediondo. O legislador errou aqui. Não colocou o roubo com emprego de explosivos hediondo, certo? Apenas o furto. Esqueceu de colocar o roubo. Então, olha que engraçado, né? Se ocorre um roubo com violência ou grave ameaça ali, mediante emprego de explosivo, ele não é hediondo, tá bom? Então, lembrem disso, tá? Lembrem disso. E por fim, última coisa que nós vamos falar aqui sobre o roubo é o latrocínio. Vou rápido aqui com vocês, pessoal, que nós não temos muito mais tempo, tá? Há crime de latrocínio. O que é o crime de latrocínio, pessoal? O crime de latrocínio é o roubo seguido de morte. Então é aquela que a pessoa rouba alguém e depois ela mata em seguida, certo? Há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente ou subtração de bens da vítima, tá? Vou fazer uma tabelinha aqui com vocês, porque é muito importante. É muito, muito, muito importante. Nós temos aqui, vamos ver se vocês entendem minha tabela. Tá? Vamos ver se vocês entendem. Vamos lá. Nós temos aqui na primeira aqui nós temos a subtração, certo? Aqui é a subtração. Aqui essa pessoa morreu ou não, e aqui nós temos se o crime será consumado ou não. Então, vamos lá. Quero que vocês me acompanhem. Temos 4 hipóteses. 4 hipóteses. Na primeira, a pessoa consegue furtar o bem, consegue matar a pessoa. Nesse caso, nós temos latrocínio consumado, tá? Não há aqui divergência. Na segunda, não consegue furtar as coisas, não consegue subtrair as coisas e não consegue matar a pessoa. Nós temos latrocínio tentado. Mas a divergência está aqui. Quando nós temos subtração tentada e homicídio consumado. E olha que importante isso. Latrocínio é um crime contra o patrimônio. Não é nem julgado pelo tribunal do júri, tá? É um crime contra o patrimônio. No entanto, você tem que ver o bem jurídico vida quando você vai ver a consumação desse delito. Aqui nós temos, a pessoa foi lá, ela tentou subtrair os bens, certo? Estava lá subtraindo os bens, não conseguiu subtrair, mas ela atirou e matou a pessoa. Nós temos, não conseguiu subtrair, mas conseguiu matar a pessoa. Nós temos um latrocínio consumado. Apesar de ser um crime contra o patrimônio, nós temos um latrocínio consumado. Segundo o STF, o bem jurídico vida é mais importante que o patrimônio. E aqui, apesar de ser um crime contra o patrimônio, o latrocínio ele se consuma você vendo o homicídio. Então assim, latrocínio, sempre veja o homicídio, tá? Sempre veja o homicídio. Aqui, consumado, tá? Consumado, consuma. Por fim, o contrário, a pessoa consegue subtrair, mas não consegue matar. Nós temos um latrocínio tentado, tá? Um latrocínio tentado, ele não é consumado. Perfeito, pessoal? Entenderam bem essa parte? Em latrocínio, sempre olhem para a vida. A pessoa morreu?
latrocínio consumado. A pessoa não morreu, latrocínio tentado, tá bom? E por fim, aqui nós temos uma outra jurisprudência que eu quis trazer para vocês, que é bem importante, tá? Aquele que se associa a comparsa para a prática de roubo, sobrevindo à morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor de disparo ou que a sua participação se revele de menor importância. Então vamos lá, vão 4 pessoas, uma fica dirigindo, outra fica ali cuidando, vê se a polícia não chega, e 2 entram na agência para realmente efetuar o roubo, né? Aquelas 2 lá fora são partícipes, as 2 lá dentro são autores, porque estão praticando o verbo núcleo ali do tipo penal, estão realmente subtraindo mediante violência ou grave ameaça aquele dinheiro, né? Na situação aqui de ser uma agência bancária, por exemplo. Pessoal, aquele que está lá dentro com a arma de fogo, ele vai e mata 2 pessoas. Aquele que está lá fora apenas dirigindo o veículo, ele também vai responder pelo latrocínio, tá? Claro que a pena dele vai ser menor, mas ele também vai responder por latrocínio, tá? Então esse julgado do STF, ele quis dizer somente isso, perfeito? Seguimos, então, para a diferença aqui de roubo e extorsão. Diferença de roubo e extorsão, vocês têm que saber, tá? Extorsão está no artigo 158, roubo está no artigo 157. Pessoal, vamos lá. Roubo, você subtrai a coisa alheia móvel, certo? Mediante grave ameaça ou violência. Na extorsão, você constrange alguém. Então aqui nós temos um crime muito parecido com constrangimento ilegal, tá? Você constrange alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica, tá? Então, pessoal, vamos lá. No roubo, eu utilizo de violência ou grave ameaça e eu mesmo vou lá e subtraio aquilo da pessoa. Na extorsão, não. Na extorsão, eu emprego violência ou grave ameaça, mas a pessoa que me entrega ali aquela vantagem econômica, tá? Exemplos claros aqui. Eu, Lucas, estou andando com 5 mil reais no bolso, né? Estou andando com 5 mil reais no bolso. Chega alguém, uma arma de fogo, coloca na minha cabeça, me passa tudo que você tem no bolso, eu vou lá e entrego 5 mil reais. Roubo. Roubo, né? Pode ver que eu entreguei para ele, mas ainda assim, ele subtraiu, né? Ele basicamente pegou ali do meu bolso, tá? Não era necessária, eu não precisava ter agido. Eu entreguei, mas ele poderia ter colocado a mão no meu bolso e pegado, certo? Roubo. Vamos lá para extorsão agora. Eu, Lucas, estou ali com meu cartão de débito na rua andando. O cara chega para mim, o agente chega para mim com uma arma de fogo, coloca nas minhas costas e falou: você vai comigo até o banco e vai sacar 5 mil reais. Pessoal, aí precisa de mim. Ele precisa que eu faça alguma coisa, tá? Ele precisa que eu faça alguma coisa. Vamos a outro exemplo? O caixa de mercado, né? Chega ali na caixa do mercado, a pessoa está ali passando, o dinheiro está ali à vista, a pessoa chega e coloca uma arma de fogo na cabeça do caixa e pega todo o dinheiro. Roubo, pessoal, roubo, tá bom? Roubo. Mesmo que a pessoa entregue para ele, ele conseguiria pegar. A participação do caixa não era necessária, certo? Não era necessária. Ou vamos para outro caso. Chega num banco, numa agência bancária, chega na cabeça do gerente, vai lá no cofre, abre o cofre e entrega para mim todo o dinheiro. Precisava do gerente do banco, precisava que ele fizesse ali algum ato, no caso aqui, colocar a senha ali no cofre, para chegar aquele dinheiro. Extorsão. Perfeito? Entendido? Essa é a diferença principal. Eu trouxe aqui uma tabela para vocês com mais algumas diferenças, tá? Vamos lá, rapidinho aqui. O roubo pode ser bem móvel, extorsão bem móvel ou imóvel. Por exemplo, eu vou lá, coloco uma arma na cabeça de uma pessoa, ali na casa de uma pessoa, levo ela no cartório de imóveis para ela passar uma propriedade para mim. A propriedade é um bem imóvel. Ainda assim, a pessoa vai lá e passa para mim, constrangida ali pela grave ameaça. Pessoal, extorsão pode ter objeto bem imóvel, tá? No roubo é irrelevante a colaboração da vítima, ainda que ela tenha colaboração, é irrelevante, não importa, tá? Ela não precisa agir. Já na extorsão, nós temos a necessária colaboração da vítima, perfeito? O roubo ele é crime material, é necessária a inversão da posse. A extorsão não, a extorsão é crime formal. Nós já iremos ver aqui a súmula que fala sobre extorsão. É um crime formal, ou seja, ali ela já se consuma com a violência ou grave ameaça, tá bom?
Por fim, mediante vantagem imediata, né? A vantagem aqui do roubo ela é imediata, e a do extorsão ela pode ser imediata ou imediata. Pode ser que eu tenha o dinheiro ali na hora e dê para a pessoa, como é o caso do gerente do banco. Pode ser que seja uma vantagem futura, vai cair uma transferência depois na conta da pessoa. Isso é uma vantagem imediata. Os exemplos aqui eu já dei para vocês, os slides aí já estão com vocês na aula aqui abaixo, então dá uma olhadinha lá, tá? Vamos seguir aqui, porque eu quero acabar essa aula com vocês. Pessoal, muito importante esse slide aqui, muito importante, tem muita coisa para falar de crimes contra o patrimônio, né? Aqui, extorsão qualificada, nós temos o chamado sequestro relâmpago, tá? Pessoal, o sequestro relâmpago, o que ele é? O que é o sequestro relâmpago? É o crime que é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica. Aqui nós temos uma espécie de extorsão qualificada. Já o roubo circunstanciado, ele ocorre quando mantém a vítima restringindo ali a liberdade, mas é uma causa de aumento de pena. Vou dar 2 exemplos para vocês que vai ficar muito claro. Vai ficar muito claro. O que é o sequestro relâmpago? Alguém me pega ali na rua, né, me coloca dentro do veículo e começa a girar comigo pela cidade, porque quer ir nos bancos que eu tenho conta. Então me leva em 5 bancos, né, restringe a minha liberdade durante uma tarde inteira, me leva em 5 bancos e faz eu sacar dinheiro em cada banco, tá? Isso é uma extorsão qualificada. Isso é um sequestro relâmpago, tá? Não é uma extorsão mediante sequestro. Extorsão mediante sequestro a gente já vai ver. É um sequestro relâmpago, tá bom? Já, pessoal, vamos lá para o roubo circunstanciado mediante a restrição da liberdade da vítima. Eu estou saindo de casa com o meu carro, chega a pessoa, coloca uma arma na minha cabeça e fala, sai do carro, vai para o banco de trás que eu vou levar você e vou levar o seu carro. Só quero o seu carro. Vai para o banco de trás. Pessoal, a pessoa vai lá e anda 10 quilômetros comigo e me deixa no meio de uma estrada rural. Ela só queria meu carro. Ela furtou de mim? Ela roubou de mim? Roubou. Ela subtraiu meu bem mediante violência ou grave ameaça. Eu tive que fazer alguma coisa? Não, eu só fiquei ali atrás. Logo, não é extorsão. Eu não fiz nada, certo? Ela só subtraiu de mim. E por que é um roubo circunstanciado? Ela não precisava ficar dando volta comigo, não precisava me levar lá. Mas para fugir da polícia, por exemplo, eu não chamar a polícia, ela quis me levar 10 quilômetros distante, me levou até lá. Por isso que é um roubo majorado, tá bom? Vamos seguir então rapidamente essa diferença aqui com 2 exemplos para vocês entenderem aqui. Vamos seguir extorsão. O que eu quero que vocês saibam da extorsão? Primeiramente, eu quero que vocês saibam da jurisprudência, né? A súmula 96 do STJ, que trata aí da extorsão, um crime formal, que se consuma com a violência ou grave ameaça, independente aí da obtenção da vantagem devida. Esse daqui é um julgado interessante do STJ. O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, uma mãe de santo ligou para uma pessoa religiosa, tá? A mãe de santo ligou para a pessoa e falou, olha, me passa dinheiro, senão eu vou fazer uma macumba para você. Eu vou mandar os espíritos irem atrás de você, se você não depositar agora 5 mil reais na conta. A pessoa se sentiu ameaçada, pessoal. Eu não me sentiria ameaçado, mas você tem que ver a pessoa. Aquela pessoa religiosa não se sentiu, ela se sentiu ameaçada. Por isso, para o STJ, caracterizou a grave ameaça de extorsão. O advogado chegou no STJ e falou, juízes, ministros aqui, isso não caracteriza a grave ameaça da extorsão. Os ministros falaram, não, caracteriza sim. Por quê? Porque a vítima se sentiu constrangida, ela se sentiu ameaçada. Logo, a ameaça espiritual pode sim caracterizar a grave ameaça aí do crime de extorsão, tá bom? E por fim, a continuidade delitiva entre roubo e extorsão. Eu vou lá, roubo alguma coisa, mediante ali grave ameaça ou violência, né? Enfio a minha arma de fogo na cara de alguém, roubo ali os itens daquela pessoa, depois tem o cartão de crédito, né? Eu vejo ali o cartão de débito e crédito da pessoa e falo para ela, me dá a senha. Já virou um crime de extorsão, certo? Por quê? Porque precisou da participação da vítima. A continuidade delitiva nesse caso? Não, pessoal. Há concurso material. O STJ e o STF já entenderam que não há continuidade delitiva entre
roubo e extorsão, tá bom? A concurso, a pessoa vai responder tanto por roubo como por extorsão em concurso material ou formal, aí dependendo do caso, mas geralmente concurso material. Certo? Seguimos então, rapidamente, extorsão mediante sequestro. Pessoal, extorsão mediante sequestro, você tem que pensar que tem duas pessoas, tá? Tem duas pessoas. O agente vai lá, sequestra a pessoa, sequestra a vítima principal, a vítima primária ali do delito, e liga para a família dela. Olha, deposita tantos mil reais na minha conta, deposita 500 mil reais na minha conta para eu largar aqui a vítima. Mas o que eu quero que vocês saibam, principalmente, é que o delito de extorsão mediante sequestro, ele também é formal, tá? E ele se consuma com a privação da liberdade. Antes ainda da pessoa ligar pedindo resgate, tá? Se consuma com a privação da liberdade. Então alguém foi lá, me sequestrou. Nesse momento o crime já está consumado. E olha que é uma pena bem elevada, viu? Nesse momento o crime já está consumado, certo? Depois eles ligarem para minha família, eles pedirem resgate, eles receberem o dinheiro, é mero exaurimento do delito. Esse é o ponto principal que eu queria que vocês soubessem. Depois dá uma olhada nas majorantes, nas qualificadoras. E lembrando que o crime de extorsão mediante sequestro é hediondo em todas as suas formas, tá bom? É um crime hediondo em todas as suas formas. Pessoal, vamos lá agora para apropriação indébita. Eu acredito que não vai dar tempo de eu acabar essa aula com vocês, mas qualquer coisa a gente continua no próximo bloco, tá? Eu quero acabar pelo menos aqui a apropriação indébita com vocês. Vamos lá. Pessoal, apropriação indébita é muito parecido com um furto, tá? Apropriar-se de coisa alheia móvel de que tenha posse ou a detenção. Pessoal, vamos lá. Qual que é a diferença entre o furto e a apropriação indébita? No furto, eu não tinha aquela coisa, né? Eu não tinha aquela coisa. Eu vou lá e subtraio. A apropriação indébita não. Aquela coisa estava na minha posse e eu decido que aquela coisa vai ser minha. Exemplo, você lá, eu tinha um caderno de concurso público, um caderno com minhas anotações, que para mim aquilo ali valia ouro, tá? Mas vamos dizer que você foi lá e pediu emprestado de mim aquele caderno, né? Aquele caderno era um fichário desse tamanho assim. Daí você pediu para mim emprestado. Eu fui lá de bom grado, emprestei para você. Falei, ó, toma aí, mas daqui 2 meses me devolve, tá? Quando parar de usar aí me devolve. Você começa a ler aquele caderno e fala, é isso que eu precisava para passar, isso daqui vai ser meu, não vou mais devolver para o Lucas. Pessoal, a partir do momento que teve essa inversão da posse, que teve o seu ânimo, o seu dolo foi mudado, se consumou o crime de apropriação indébita. Por que que não é furto? Porque aquilo estava na sua posse, tá? Inclusive desvigiada, né? Eu não estava vigiando aquele bem, certo? No furto, eu estou vigiando aquele bem e a pessoa vai lá e furta. A apropriação indébita não, eu fui lá, confiei em você, você foi lá e pegou aquela coisa, eu sabia que estava com você aquela coisa, só que você resolveu mudar a posse aí e pegar aquela coisa para você. Então nós temos aí a consumação do crime de apropriação indébita. Temos aqui as majorantes, eu citaria para vocês, daria um especial atenção a de número 3 aqui, o inciso 3, tá? Em razão de ofício, emprego ou profissão. Por quê? Porque nós temos o caso aqui dos manobristas, né? O manobrista vai lá, a pessoa vai lá e entrega o carro para ele, de bom grado, né? Ele está numa posse legítima do bem ali. E ele vai lá e fala, não, eu quero esse carro para mim. E ele sai com o bem. Pessoal, apropriação indébita, por quê? Porque a pessoa entregou o bem para ele, supondo realmente que ele fosse manobrista, tá? Não entramos aqui em estelionato ainda. A pessoa vai lá e entrega o bem para ele, ele sai com o bem. A apropriação indébita com uma majorante aqui. Seguimos aqui para outro crime já. Apropriação indébita previdenciária. Eu quero que você, enfim, entenda o que é apropriação indébita previdenciária. Pessoal, quando vocês virarem delegados de polícia, juízes, promotores, vai chegar para vocês o contra-cheque de vocês, né? Vai chegar o contra-cheque lá com o salário bruto e com o salário líquido. Salário bruto, lindo, né? Lindo, maravilhoso o salário bruto. Salário líquido, dói, você chora. De tanto desconto que a gente tem. E para onde vai esse desconto? A maioria ali para a Previdência, né? Para o INSS. Pessoal, eu juro que é triste, viu? Nunca olhe o seu salário bruto. Olhe sempre o líquido, tá? E nas empresas privadas acontece a mesma coisa. O patrão ali da empresa, né? O administrador da empresa, ele dá o contra-cheque para o funcionário. No contra-cheque tem os descontos e tem o salário líquido.
Mas ele, o administrador da empresa, que tem que repassar para o INSS esses descontos, certo? E o que acontecia antigamente? Imagine uma pessoa há 10 anos, 20 anos trabalhando na mesma empresa. Chega lá, ela no INSS no final da vida, olha, eu quero me aposentar. Eu contribuí por 25 anos, eu quero me aposentar e está no meu momento de me aposentar. O INSS fala, não, nem tem você aqui, você nunca contribuiu. E daí, mas eu contribuí a vida inteira. Todo mês o meu patrão chegava e me dava meu salário líquido. E todo mês eu fui descontado. Pessoal, aí que tá. O patrão, o administrador, cometeu o crime de apropriação indébita previdenciária, porque deixou de repassar a Previdência Social as contribuições ali. Pessoal, esse crime, dependendo da empresa, dependendo dos valores, nossa, é muito dinheiro. É muito, muito, muito dinheiro, tá? Imagine uma empresa, 500, mil, milhares de funcionários não recolhendo as contribuições previdenciárias por anos, por 20, 30 anos. Pessoal, é muito dinheiro, tá? É realmente muito dinheiro. Vai responder por apropriação indébita previdenciária, tá? Então, espero que vocês tenham entendido, tá? É uma forma especial de apropriação indébita e muito importante aqui o parágrafo 2º, que fala que é extinta a punibilidade do agente. Caso ele confesse, então ele tem que confessar e tem que pagar, tá? Além de confessar, ele tem que pagar antes do início da ação fiscal. Dessa forma, nós temos aí uma extinção da punibilidade do agente. Pessoal, as questões eu vou deixar para vocês responderem depois, tá? Porque realmente eu estou sem tempo aqui. Mas aqui, basicamente, é a hipótese que eu falei ali da extinção da punibilidade, tá? Só lendo aqui, rapidinho, já dá para ver. E essa questão, ela está certa, tá? Essa questão está certa, eu até já decorei ela. Mas, basicamente, a punibilidade de Pedro, que praticou a apropriação indébita previdenciária, será extinta se antes do início da ação fiscal ele declarar, confessar e pagar, né? Então, realmente, certo, tá bom? Seguimos aqui. Estelionato. Pessoal, estelionato é um crime que nós precisamos aí de duas coisas. Vantagem ilícita e prejuízo alheio, tá? E isso deve ser pego por via de fraude, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, tá bom? Então nós temos aí um crime que requer uma vantagem ilícita, prejuízo alheio, mediante fraude, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. É aquela pessoa que engana a outra para dar dinheiro para ela, tá? Quando há esse prejuízo, vamos supor, eu, Lucas, eu sou estelionatário de carro. Eu fico vendo que tem um lugar aqui perto do hotel, que eu tô aqui em São Paulo, que recebe só carros de luxo. E aqueles funcionários, eles utilizam um uniforme próprio, né? Eu, Lucas, vou lá, não sou funcionário da empresa e mando fazer um uniforme igualzinho. No outro dia, eu sei que é um domingo no almoço, que chega um monte de Porsche lá. Eu chego lá e fico lá com o meu uniforme, esperando. Chega o primeiro Porsche, a primeira vítima, eu entro no carro e saio. Pessoal, eu utilizei mediante fraude. Recebi uma vantagem ilícita, porque aquele veículo não é meu, mediante prejuízo alheio. Por que não é apropriação indébita? Porque eu não sou funcionário daquela empresa. Eu não tive uma posse real do bem, tá? Ele me entregou achando que eu era. Ele foi induzido a erro e me deu ali o valor, me deu ali o veículo, tá? Então sempre pensem, no estelionato nós temos que ter uma fraude, um ardil. Fraude, pessoal, deixa eu até puxar aqui para vocês. Fraude é o chamado lá, aquele bilhete premiado. Nós temos aquele bilhete premiado, lembra? Que a pessoa chega com um bilhete falando, não, olha, paga aqui R$2.000 que o bilhete vale R$10.000. E nunca é, né? Nunca é. Um ardil. Ardil aqui pode ser uma conversa enganosa, tá? Uma conversa enganosa, por exemplo. Tá? Uma conversa enganosa. Ou outro meio fraudulento. Eu, Lucas, estou ali comprando um relógio e aquele relógio está pelo valor de R$50.000. E eu tô achando que estou comprando aquele relógio verdadeiro. E o atendente ali quietinho, né? Me induzindo a erro. Via silêncio, estelionato via silêncio. Tá? Ele fica quieto, deixa eu pagar o dinheiro ali, eu pago o valor. Pessoal,
eu fui vítima de estelionato, achando que estava comprando o item e não estava. E aquele agente cometeu estelionato por outro meio fraudulento, que foi o silêncio, tá bom? Então, importante, vocês têm que saber estelionato, tem que ter uma vantagem lícita e tem que ter o prejuízo alheio. Então, se só teve a vantagem lícita e não teve nenhum prejuízo, não se configura o estelionato. Por isso que o estelionato é um crime material. Estelionato é um crime material, tá bom? Aqui nós temos apenas a fraude eletrônica, tá? Que é o estelionato eletrônico. Isso daqui eu vou deixar para vocês lerem depois. Foi incluído ali por essa lei, que também incluiu alguns artigos ali no furto, mas basicamente quando o estelionato é praticado via rede social, via telefone, a pessoa se passa ali sendo uma agência bancária e pede a tua senha por telefone. Pessoal, isso é estelionato. Isso é estelionato, tá? Você passa dinheiro para a pessoa via telefone ali, isso é um estelionato qualificado, previsto aqui no crime chamado fraude eletrônica. Perfeito? E temos aqui também, outra coisa que eu queria trazer com vocês, era o estelionato, a ação penal do estelionato, né? É muito importante, tá? Porque o estelionato, desde o pacote de crime, ele virou ação pública condicionada à representação. Essa daqui é a regra. No entanto, nós temos hipóteses que ele é incondicionada. Incondicionada. Certo? E são essas hipóteses aqui. Se a vítima for administração pública, direta ou indireta, se ela for criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos de idade ou incapaz. Nesses casos, a ação penal é pública incondicionada, não precisa da representação ali da pessoa. Tá bom, pessoal? Por hora, vou dar fim aqui nessa aula. Já voltaremos aqui no próximo bloco. Deixo aqui meu Instagram para vocês novamente, @delegado.lucaspetri. Tentei passar aqui, passei do tempo, tá? Passei do tempo. Tentei passar para vocês tudo o que eu queria sobre crimes contra o patrimônio. Foi muito rápida a aula, tem muito conteúdo, então eu até diria para vocês assistirem essa aula novamente, irem em busca de um material, conversa comigo no Instagram, fala comigo lá, tira dúvida, manda feedback, fico à disposição. Meu muito obrigado por essa aula, tá? Meu muito obrigado por essa aula. Para quem está aqui no chat, eu já volto aqui com vocês. Uma boa noite, tá? E muito obrigado. Novamente, vou puxar a vinheta e já volto aqui no chat com vocês. Pessoal, vamos lá então. Quero ver o que vocês têm de dúvida aqui. Estou no chat com vocês. Deixa eu ver. Opa, pior que... Pessoal, eu não estou vendo nenhuma dúvida aqui, né? Pelo jeito está tudo ótimo. Eu não vi nenhuma dúvida durante a aula também. Eu agradeço vocês por estarem aqui na aula, tá? Foi muito rápido essa aula contra o patrimônio. Os crimes contra o patrimônio foi muito rápido, né? Realmente muito rápido. Eu não estou conseguindo subir aqui. Até se o operador puder me ajudar, eu não estou conseguindo subir o chat. Tá? Eu não estou conseguindo subir o chat. Deixa eu ver. Mas realmente, pessoal, eu acho que não tem dúvida aqui. Acho que está bem tranquilo, né? Para quem tranquilo, bem tranquilo. Realmente está bem tranquilo, pessoal. Então, qualquer dúvida me manda lá no meu Instagram, tá? Vou deixar meu Instagram aqui. Opa, aqui. @delegado.lucaspetri, tá? E essa noite, tá? Que bom que vocês gostaram da aula. Mas fiquem aí, tá? Fiquem aí. Daqui, acho que 20 minutos, estaremos de volta com mais Direito Penal Parte Especial. Estarei ao vivo aqui com vocês novamente, com mais Direito Penal Parte Especial. Iremos tratar sobre crimes contra a dignidade sexual e crimes contra a fé pública. Então teremos 2 blocos aí, 1h30 para tratar de ambos os crimes, tá bom? Então, pessoal, boa noite. Muito obrigado pela presença. Fala comigo lá no Instagram, fico super à disposição. E boa noite e até daqui a pouquinho para quem tá aqui no chat comigo, tá bom? Vou puxar a vinheta aqui e até daqui a pouco.